A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Pastor Alcemar Almeida. Que a graça e o amor de Deus estejam com cada um de vocês. Muito obrigado pela sua presença. A sua presença tem ajudado muito o canal. E, com isso, você fica sendo um missionário comigo. Agora você é um missionário na internet. Você agora, junto comigo, é uma missionária do YouTube. Quando você se inscreve no canal, você já agrega comigo esse ministério. Por quê? Nós aqui só divulgamos a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Nós só abençoamos as pessoas, tá? Nós cumprimos aqui a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo fale profundamente no seu coração com mais essa mensagem. Muito obrigado. Eu peço para você se inscrever, tá? Inscreva-se no nosso canal, curta, compartilha e você está autorizado. Você já está autorizado a compartilhar, tá? Está autorizado por mim. O título da nossa mensagem de hoje é Eu Confio em Deus. Confiar em Deus é uma escolha. Você escolhe se quer confiar em Deus ou não, tá? Deus nunca vai pegar ninguém à força e vai dizer, você vai confiar em mim. Não. Deus, para cumprir os seus propósitos, Ele pode muito bem fazer o que quiser com qualquer ser humano, em qualquer lugar da terra. Mas obediência é algo que tem que brotar do fundo do nosso coração para que Deus fique feliz. E hoje eu quero deixar para a nossa meditação um versículo muito lindo que se encontra em Abacuque, capítulo 3, versículo 16 e 17. O profeta Abacuque, ele faz uma oração que revela o temor e a confiança dele em Deus. Pastor Alcemar, os tempos estavam fáceis, estava tudo bem, Abacuque estava com dinheiro na conta, Abacuque estava com uma situação política da nação dele tudo bem, o povo estava buscando a Deus, as igrejas estavam todas, a liderança, os membros, estava tudo obedecendo a Deus, pastor Alcemar? Não. Era justamente o contrário, onde a justiça não funcionava, a política decepcionava, as pessoas decepcionavam. Aí Abacuque, ele abre a boca e fala isso aqui, olha. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão dos meus ossos. E os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia, que virá contra o povo que nos acomete. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Abacuque está respondendo à revelação de Deus sobre o julgamento que viria sobre Judá. Judá era, na época, o povo de Deus. Era o povo que foi chamado por Deus para representar Deus na terra naquela época. Era como se fosse a igreja hoje, a igreja de Cristo hoje. Era a igreja do Senhor nessa época. Era o povo em que as nações olhavam e viam Deus sobre o povo de Judá. Porque o povo de Judá prosperava diferente, cantava diferente, louvava diferente, se vestia diferente. Para o povo de Judá existia lei, e era uma lei dada pelo próprio Deus.
E o julgamento sobre o povo de Judá, que nesse momento Deus tinha revelado que devido à alta desobediência da nação dele, o povo de Judá, Deus ia permitir que o povo da Babilônia, um povo ímpio, um povo ruim, soldados maldosos, Deus, ele ia permitir que o povo de Deus fosse aprender 70 anos debaixo de escravidão. O povo da Babilônia era conhecido na época mundialmente por sua crueldade. Então é isso que o profeta Abacuque está falando. O profeta, ao ouvir sobre esse julgamento iminente, ele sente uma reação física de temor. Ele sabia que ia doer. Ele diz que os seus lábios tremem, os seus ossos enfraquecem e ele experimenta um profundo abalo em seu ser. Isso revela a humanidade e a sensibilidade de Abacuque ao pensar no sofrimento que está por vir. Hoje também acontece, quando você vê a justiça, quando você vê a política, quando você vê a violência, você sai de madrugada, você fica temeroso para você enfrentar uma madrugada para ir para o seu trabalho, mas por necessidade, para tratar dos seus filhos, para você ter um dinheiro no final do mês, você desafia, você enfrenta a violência, a dificuldade. Mas eu sei quantas e quantas vezes nessas madrugadas, você que é mulher, se o homem já sente esse temor, não sabe se vai aparecer 2 motoqueiros de madrugada para assaltar, para matar o trabalhador, não sabe se vai enfrentar um ônibus ou um trem e se vai haver um tiroteio, um acidente. Então os seus lábios tremem quando você pensa, tenho que sair 4 horas da manhã para enfrentar isso. Eu sei que os seus ossos tremem, os seus ossos se enfraquecem. Você sente o que Abacuque sentiu naquele dia. Você é humano, sente sim. Por mais que você seja um servo de Deus fiel, uma serva de Deus fiel, mas você sente. Você sente. Quantas vezes você se despede da sua família e lá no fundo do seu coração, da sua alma, você fala para você mesmo: não sei se volto. Não sei se volto. Você que trabalha na segurança pública, você que é um policial, você que é um vigilante, você sabe dos riscos que você corre. E você sabe que só Deus pode te levar e te trazer de volta para o seu lar. Você sabe disso. Ainda que você não tenha declarado a sua fé em Deus, a sua fé no único Deus que existe, que o nome dele chama-se Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, o Senhor, porque Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é uma pessoa só. Não existe um Deus, um Cristo e um Espírito Santo separado, não. Esses 3 personagens são um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quando você fala Deus, você está falando Cristo. Quando você fala me guia, você está falando Espírito Santo. Por mais que você não tenha aprendido ainda, mas com esse vídeo, você está aprendendo. Convida Deus para morar diretamente na tua alma e no teu coração. Ele aceita o convite. Convida. Faça uma oração de declaração de amor a Deus.
E declaração de amor a Deus é reconhecendo que Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz por você, pecador, e para ressuscitar ao terceiro dia. Eu entendi isso. Um dia eu entendi que eu era um miserável pecador, achava até que era uma boa pessoa. Sempre fui uma boa pessoa. Nunca fui envolvido com droga, com roubo. Não, sempre trabalhei. Com 8 anos de idade, minha mãe já me levantava, me acordava para trabalhar. E trabalho até hoje. E graças a Deus, o meu testemunho é que eu trabalhei somente em 2 empresas na minha vida. Meu primeiro trabalho foi numa fábrica de móveis. Fiquei 5 anos, meu primeiro trabalho. Fiquei 5 anos, só saí para poder entrar no quartel. Não fui mandado embora, não. Na época o patrão até sentiu, porque graças a Deus eu era um trabalhador que contribuía para a fábrica. Aí o patrão gostava. Depois entrei para o quartel. Fiquei 30 anos. E me aposentei. Na verdade, no linguajar, né, militar é ir para a reserva remunerada. Muitas madrugadas, muitos perigos enfrentei. Por 2 vezes, no ano de 2005, fiquei 1 ano no Haiti, um conflito tremendo, fui lá. Depois, em 2010, 2011, voltei lá de novo, uma outra missão pela ONU, fiquei lá mais 9 meses, um conflito terrível, mas Deus me livrou de tudo, e nosso grupo de brasileiros pôde ser bênção para aquela nação, e nós protegemos os inocentes e levamos paz naquele período que estávamos lá, para aquele povo. Então, ao mesmo tempo que Abacuque ele faz essa declaração, ele faz uma declaração de uma fé inabalável. Ele diz que mesmo que tudo pareça desolado, sem esperança, aí ele usa o paralelo da figueira sem flores. Para um judeu, para um povo que mora lá no deserto, quando vê uma figueira sem flores, meus irmãos, era o alimento da época, era a energia da época. Aquela fruta era a energia, era uma fruta energética. Mas ele viu sem flores. Se a figueira estava sem flores, a figueira estava dizendo: sinto muito, Abacuque. Eu não vou poder te dar frutos, meu filho. Eu não tenho nem flores. Primeiro a figueira recebe as flores, e essas flores se tornam frutos. E são os frutos que alimentam. Não são as flores. Mas nesse momento, nem flores tinha. Nem flores. Abacuque fala sobre o campo sem colheita. Sabe o que é, meu amado? O seu filho pedir: mãe, me dá almoço. E você olhar na panela e não ter arroz para cozinhar? E não ter feijão para cozinhar? Eu não estou falando de pessoas que estão longe. Eu sei que até nas cidades, não é só lá no interior que tem pessoas que, algumas vezes, na hora do almoço, não tem um feijão para cozinhar, um arroz para cozinhar, não tem uma farinha na panela para poder dar para um filho, não tem. E Abacuque fala sobre a falta de rebanhos também, a falta de rebanhos. Quando falta o rebanho, falta o leite. Falta o leite, falta a carne, falta o bife.
A carne é proteína, é algo que sustenta o ser humano. E ele diz aqui nesse texto, eu sei que vai faltar tudo, sabe por quê? Porque os babilônicos vão invadir, vão entrar, eles são maldosos, eles são ruins, eles vão levar os gados, eles vão levar nossos alimentos, eles vão cortar as nossas figueiras. Mas Abacuque busca um pouco de fé no profundo da alma e no profundo do coração, e Abacuque fala, olha, vai acontecer tudo isso, mas eu vou permanecer confiante no Senhor. Eu não tenho outra escolha a não ser confiar em Deus. O profeta Abacuque entende que, independente das circunstâncias, a sua confiança está em Deus e não nas circunstâncias materiais. Abacuque já estava dizendo, não tem mais como eu confiar nos reis da minha nação, não tem mais como eu confiar nos soldados da minha nação, não tem mais como eu confiar na justiça da minha nação, nos políticos, ninguém mais pode fazer nada, porque Deus deu uma oportunidade, Deus foi dando oportunidade e eles não se converteram, os líderes não entenderam o que Deus estava falando, os políticos não entenderam, as autoridades, os ministros não entenderam o que Deus estava querendo, os líderes das igrejas não estavam entendendo a direção que Deus estava dando. E Abacuque está dizendo aqui, está revelando, quando isso acontece, é catástrofe em cima de catástrofe. É tristeza em cima de tristeza. Até o povo se curvar à obediência ao Senhor. É isso que Abacuque está dizendo. E Deus falou com Abacuque, meu filho, sinto muito, não é por sua causa, meu filho Abacuque, mas é por causa da nação, e você faz parte da nação. Então, muitas e muitas vezes, meu irmão e minha irmã, você está sofrendo, você está passando angústia e tristeza, não é por sua causa, mas é por causa de um contexto, de algumas lideranças, em todas as áreas políticas, da justiça, religiosa, desobediência a quem deveria ser o exemplo de obediência. Alguém que deveria saber da palavra, ensinar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Essa é a maior catástrofe no Evangelho. Pessoas pregam para os outros praticarem, mas ele mesmo não vive. Isso é uma catástrofe. Esses versículos mostram fé madura de Abacuque, que escolhe confiar em Deus, mesmo que a provisão física falhe. É uma oração de entrega total, em que o profeta reconhece o poder de Deus para julgar e redimir, e decide esperar em silêncio e com fé o agir de Deus em meio à adversidade. Diante dessas afirmativas, você poderia me perguntar, Pastor Osemar, será que ainda existia alguém na época de Abacuque, que Abacuque pudesse confiar? E será que existe ainda hoje alguém, Pastor Osemar, que nós possamos confiar? Diante de tudo que o Senhor falou, será que ainda existe alguém que possamos confiar cegamente, que possamos entregar e que possamos descansar? No caso de Abacuque, ele descobriu essa pessoa. E hoje também você vai descobrir quem é essa pessoa. Abacuque ele consegue resgatar essa fé,
ele puxa lá do fundo da sua alma, talvez ele tenha puxado do fundo da sua mente, do seu coração, um versículo que está no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz assim: Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Esse versículo mostra que, ao contrário do ser humano, Deus é absolutamente confiável e fiel às suas promessas. Deixa eu repetir para você. Esse versículo mostra que, ao contrário do ser humano, Deus é absolutamente confiável e fiel em suas promessas. Não, eu acho que você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou repetir mais uma vez. Esse versículo mostra que, ao contrário do ser humano, Deus é absolutamente confiável e fiel em suas promessas. Será que você pode dar um glória a Deus e um aleluia? Será que você pode agora, aí onde você está, glorificar o nome do Senhor por esse versículo, por esse texto e por essa afirmação? Será que você está entendendo o que estou falando nessa manhã, nesse dia? Pastor Alcemar, quem é que falou esse versículo? Você vai se surpreender quando eu te falar quem é que falou isso. Calma, não fica surpreso não. Sabe quem falou isso? Profeta Balaão. Pastor Alcemar, Balaão tem uma história triste, né? Tem. Uma história decepcionante desse profeta. O profeta Balaão foi um profeta contratado pelo rei de Moabe. O nome desse rei era Balaque. Então esse rei Balaque, ele queria destruir o povo de Israel. E aí não sabia como. Aí teve a seguinte ideia. Bom, eu vou usar um profeta deles, já que eu sei que os profetas lá do povo de Israel, do povo de Deus, são profetas que falam com Deus, são profetas que têm intimidade com Deus. Eu sei que Deus ouve os profetas de lá, então foi o seguinte: eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu vou subornar, ué. Eu vou procurar um profeta lá que eu sei que Deus ouve ele e vou oferecer muito dinheiro, muito ouro. E eu vou tentar, né? Vou ver se eu consigo lá, ó, algum profeta que vai deixar o dinheiro falar mais alto, o poder falar mais alto. Eu vou enriquecer esse profeta, eu vou dar muito dinheiro para ele. Aí ele vai comprar casas, vai comprar gados, vai comprar camelos, vai comprar um montão de coisa. Aí ele vai gostar. Vou tentar alguém. Aí o rei Balaque vai lá e contrata o profeta Balaão. E o rei Balaque dá muito dinheiro, dá muito ouro para Balaão e fala para Balaão assim: Balaão, eu sei que você é um profeta, eu sei que Deus te ouve, eu estou precisando de um trabalho seu aí. Aí Balaão talvez tenha respondido: pois não, rei, pode falar aí, o que o senhor falar, o senhor é rei, o que o senhor falar eu vou obedecer, porque o senhor é rei. Aí o rei Balaque fala assim para Balaão: Balaão, toma aqui, ó, essa quantia aqui bem alta de ouro, dinheiro, para você amaldiçoar o povo de Israel. Mas eu quero que seja uma oração forte, hein, Balaão? Para amaldiçoar. Porque se você conseguir isso, eu tenho certeza que o povo vai ser destruído. O povo vai ser destruído pelo próprio Deus deles. Aí Balaão, ambicioso, gostava muito de dinheiro,
Tem gente que gosta muito de dinheiro, sabia? É um pecado, é um perigo. E por poder e dinheiro, muitas das pessoas é capaz de fazer coisas que você não acredita. Não acredita. Porque ela não quer ver aquele poder e aquele dinheiro sair da mão dela e do controle dela. Ela pensa que ela é eterna, ela pensa que vai viver aqui para sempre. Existem homens e mulheres, tá? Não é só homem não, mulheres também. Ou talvez o número de mulheres é até grande e nos surpreenda. Balaão, sendo profeta, deixou o dinheiro e o poder falar mais alto em seu coração e chegou a amaldiçoar o povo de Deus. Só que Deus já tinha falado que o povo dele, quem protege é ele. Balaão estava tentando algo impossível, que era subornar Deus. Balaão tentou enganar Deus. E Deus não amaldiçoou, Deus não ouviu aquela oração de maldição, porque Deus não ouve oração de maldição não, tá? Pode ser o inimigo mais cruel, mais terrível, que tenha cruzado o seu caminho, pessoas que tenham decepcionado você, entristecido você. Se você fizer uma oração de maldição, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, essa oração não vai funcionar. E eu já digo para você, Deus vai se aborrecer com você, é um perigo, não faça isso. Pastor Osemar, eu estou com muito ódio. Pastor Osemar, você não imagina o que aquela mulher fez comigo, o que aquele homem fez comigo. Pastor Osemar era uma pessoa que eu confiava que era dali que viria a bênção. Mas você, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não está autorizado por Deus a fazer oração de maldição por ninguém. Tem uma autorização só que Deus deu para nós: orar abençoando. Pastor, mas como é que eu vou abençoar? A sua função como homem e mulher de Deus é isso mesmo. Vou repetir para você. Ora abençoando. Ora pelos teus inimigos a seguinte oração: Senhor, eu sei que os meus inimigos estão em tuas mãos. E eu sei, Senhor, que quando o Senhor aplica a tua justiça é terrível e ninguém escapa. Porque o Senhor é justo. Mas, Senhor, eu peço misericórdia para que a pessoa que me ofendeu, que me magoou ou que me trouxe prejuízo, ela tenha mais uma oportunidade de se converter, de se arrepender dos seus pecados e de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a oração que você, mulher, você, homem, você, jovem, está autorizado a fazer. Essa autorização é bíblica. Balaão sabia que não podia contrariar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ao Deus eterno, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tudo ouve e conhece todos os corações. No entanto, em vez de amaldiçoar, Balaão foi levado por Deus a abençoar Israel. E ele declarou essa verdade sobre a natureza de Deus, afirmando que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, ao contrário dos homens que são falhos. Esse versículo de Números, capítulo 23, versículo 19, ele faz parte das mensagens proféticas que Deus deu a Balaão, mostrando que ele é imutável e verdadeiro em tudo o que promete. Você que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, a promessa de Deus sobre a sua vida é de que 1000 dardos inflamados cairão à sua direita, 10.000 dardos inflamados cairão à sua esquerda, mas a promessa de Deus é que você não vai ser atingido. A promessa de Deus é de que vão te perseguir, mas nunca vão conseguir roubar a sua fé.
A promessa de Deus é de que, ainda que o homem arma laço para você, mas Deus vai na frente e corta o laço e quebra o arco, e nenhuma flecha envenenada vai alcançar a tua alma e o teu coração, porque você está bem guardado no esconderijo do Altíssimo. Você é de Deus, você pertence a Deus, nada e ninguém vai te tirar da casa de Deus, porque a igreja é casa de Deus. Nada e ninguém vai te tirar de lá. Descansa tua alma e teu coração. Sabe por quê? Porque o amanhã pertence ao Senhor. É isso que Abacuque estava dizendo com essa oração. Vou confiar em Deus porque os 70 anos vão passar. E o meu Deus, Ele vai se levantar. E aconteceu isso. Passaram os 70 anos de escravidão. O Senhor trouxe o povo de volta. Aí o povo aprendeu a adorar o Senhor e a viver só para Deus. Vamos orar ao Senhor? Oremos, meus amados. Oremos ao Senhor. Já se inscreveu no canal? Inscreva-se em nosso canal. Você, se inscrevendo, vai ser um missionário do Senhor comigo aqui nesse canal. Curta o canal, compartilha. Oremos ao Senhor. Hoje nos achegamos a Ti com corações que carregam as lutas e tribulações dos nossos dias. Os dias atuais, Senhor, estão em trevas. O mundo jaz do maligno. O Senhor mesmo afirmou isso. Vivemos tempos difíceis, Senhor, onde a justiça parece que está muito longe, onde o sistema político nos frustra, onde a violência se torna parte do nosso dia a dia. E além de tudo isso, Senhor, temos experimentado decepções dolorosas com pessoas tão próximas. É pai decepcionado com o filho, é esposa decepcionada com o marido, é marido decepcionado com a esposa, é mãe decepcionada com filha, com filho, é irmão decepcionado com irmão, é crente decepcionado com crente, é ovelha decepcionada com pastor, é pastor decepcionado com a ovelha. Meu Deus, são pessoas com quem dividimos a fé, são pessoas em quem confiávamos. Essas decepções, Pai, nos entristecem e muitas vezes tentam enfraquecer o nosso ânimo, confundir a nossa caminhada, nosso ministério, nosso chamado. Mas assim como o profeta Abacuque, sentimos o peso das incertezas e das injustiças que testemunhamos. Em meio a esses desafios, dá-nos a coragem de não nos afastarmos de Ti e de não perdermos a esperança, mesmo quando a confiança é abalada, quando o desânimo se aproxima e as circunstâncias parecem obscuras. Ensina-nos a confiar em Ti, ó Deus, a buscar refúgio na Tua fidelidade e a entender que apesar das falhas humanas, o Senhor nunca falha, que possamos viver como novas criaturas em um mundo que não Te conhece e onde muitas vezes aqueles ao nosso redor nos decepcionam e nos entristecem. Que nossa esperança e confiança estejam acima de tudo em Ti, ó Deus, aquele que é justo e fiel. Pedimos que mesmo em tempos de seca espiritual e de escassez de paz ao nosso redor, possamos dizer com fé, ainda que não vejamos os frutos, e mesmo que os campos não floresçam,
nós te adoraremos e confiaremos em ti. Renova a nossa força para prosseguir na caminhada cristã, meu Pai, mesmo quando somos provados, e ajuda-nos a responder às decepções com graça e perdão. Nós perdoamos, nós queremos, Senhor, que os nossos inimigos entendam que somos de Deus, que somos profetas, profetisas de Deus, somos missionários de Deus, e o que nós queremos é que a graça de Deus seja inundada em todos os corações. Fortalece cada coração que se sente cansado nesse momento, cada coração frustrado e inconformado, que possamos refletir o teu amor agindo como embaixadores do teu reino, e que nossa confiança seja renovada a cada dia pelo teu Espírito. Abençoa-nos com a tua paz e sustenta a nossa fé, para que mesmo em meio às tribulações e decepções, sejamos testemunhas vivas do teu poder. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Agora vou impetrar a bênção apostólica. Faz com a sua mão assim, ó. Isso, recebendo de Deus. Vou te abençoar agora com a bênção apostólica. Ó Deus, como ministro do Evangelho de Cristo, como missionário de Deus, como um chamado ministerial pelo próprio Cristo, hoje nos reunimos com alegria para te agradecer por cada pessoa, meu Pai. Cada pessoa que está diante desse vídeo. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a comunhão transformadora do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, ovelhas de Israel espalhadas pela face da terra. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de cada um de nós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Que a presença do Senhor vos acompanhe hoje e para sempre, guiando e protegendo, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Você é a ovelha de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o teu dono. O teu dono é Jesus, entenda isso. E não se esqueça, ovelha de Jesus, que pastor Ocemar Almeida te ama, mas Jesus Cristo te ama muito mais. Amém.